Liberdade, liberdade, és o desejo que nos faz viver. És o grande sentido de uma vida pronta para morrer. Mira o nosso chão banhado em sangue para reviver. Mira a nossa América banhada em morte para renascer. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, os companheiros de missão nessa terra chamada Brasil, na Latinoamérica que estamos vivendo. Lembrando que estamos um pouco entristecidos, mas sabendo da ressurreição e da vida eterna. Gustavo Gutierre, pai da teologia da libertação, fez sua Páscoa. Padre Gustavo Gutierre, peruano, um dos grandes expoentes, um fundador, de fato, de uma teologia preocupada mais com a realidade do povo. Uma teologia que aponta para as primeiras comunidades. Atos 2,42, entre eles não havia necessitados. Ele ousou num tempo em que a igreja estava em transformação. Logo após o Concílio Vaticano II, a pensar em uma teologia mais voltada para o campo da realidade social que nós vivemos na realidade latino-americana, sobretudo em um país onde temos aí uma multidão de cristãos e temos também uma multidão de pessoas que estão passando por desemprego, por fome, etc. e tal. Lembrando ainda a todos que pensou-se na teologia a fim de contemplar não apenas uma ideologia política, uma ideologia socialista, mas uma teologia baseada no ensinamento do Cristo Senhor Jesus, quando manda olhar para a realidade do pequeno, dos excluídos. Jesus de Nazaré é o primeiro a dizer, olha, quando visitar alguém preso, quando você der comida a quem tem fome, é a mim que fizeste. Ou seja, combate essa doutrinação proposta por alguns que querem uma teologia das elites. E Gustavo Gutierre, padre dominicano, soube responder isso de forma muito coerente com seus ensinamentos, com seus escritos, com a sua formação, sendo o grande pai fundador da nossa linha teológica, que tanto amamos, essa teologia que nos leva a refletir a partir do mundo em que vivemos. Não uma proposta apenas de uma vivência da fé, de um prêmio eterno, somente daqui ao tempo que formos receber o pagamento de Deus. Também olhando ainda para a realidade, eu já liguei lá para o Lula, presidente da República do Brasil, e perguntei como é que se faz isso. Porque quando você não quer trabalhar, você inventa que caiu no banheiro, dá certo. Ele falou, companheiro, presta atenção, não é bem assim. E o banheiro da presidente da República é um banheiro perigoso. Porque, pelo que eu sei, pelo menos nos dois últimos presidentes, o embusteiro Mor, né, Jair Mentiras Bolsonaro, caiu no banheiro também e teve que cancelar compromissos na época. E agora o Lula cai no banheiro. E pelo que eu lembro, desculpem se eu estiver fazendo fake news, mas é uma fake news no sentido de fazer deboche e piada, pelo que eu sei, também caiu no banheiro o Fernando Henrique Cardoso e também Itamar teve uma vez que caiu no banheiro, ou seja, aquele banheiro da presidência é assassino, ou melhor, ele é terrorista. Alguém, por favor, resolva isso, por favor, tá? Agora, eu queria saber como é que se faz, né, pra gente que cai no banheiro. Eu já caí no banheiro uma vez já, não tive dispensa do trabalho, não. Tive que trabalhar normalmente e não teve nem médico para poder me avaliar. Mas como é que faz isso? Lembrando ainda a todos que quando a gente fala do BRICS, que o Lula está participando de forma virtual, a gente queria também fazer de forma virtual alguns trabalhos, mas não dá. E a gente, quando fala do BRICS, a gente olha para essa realidade, a gente sempre fala de uma proposta de crescimento para o mundo. E aí entra toda a questão de uma teologia que visa o desenvolvimento social, e hoje a teologia da libertação visa também uma teologia que pega a agroecologia ou a ecologia integral, como alguns falam, não apenas uma teologia do vamos plantar e acabou, não é uma teologia em que você consegue dialogar com a realidade do mundo, não apenas sendo um negócio para uns e outros. E vamos nós, lembrando que hoje eu faço 31 anos de crismado, eu me crismei há 31 anos atrás, nessa data.
Hoje ouvindo Zé Martins, liberdade. Primeiro nós temos o evangelho de hoje, continuando de ontem, Lucas capítulo 12, versículo 39 ao 48, a gente vê aqui Jesus falando sobre a realidade da vigilância. E aí ele passa 3 tipos de pessoas. Primeiro, um cidadão que está lá na direção da comunidade, é o padre, é o pastor, é o bispo, e ele abusa do ministério. E aí diz que o Senhor voltará e irá partir no meio, ou seja, partir em 2. Depois ele fala de um outro empregado que é meio assim, mais ou menos, né? E o Senhor vai dar para ele chicotadas referentes àquilo que ele fez. Ou seja, se ele conhece um pouquinho, vai apanhar um pouquinho. Se ele conhece um pouco mais, vai apanhar um pouco mais. E depois ele fala daquele que não conhecia nada, mas fez coisa errada. Também vai tomar chicotada, mas com menos vigor. E depois ele fala do empregado fiel que cuidou tudo direitinho. Somos convidados nesse tempo em que muita gente já duvida da fé, muita gente duvida da capacidade nossa de vivermos o evangelho. Somos convidados a olhar que tipo de servo somos nós. Somos o servo beberrão, comilão, fanfarrão, que não está nem aí para a realidade, mesmo sabendo toda a verdade, mesmo conhecendo Jesus, como dizem meus irmãos evangélicos, mesmo sabendo quem é Jesus, nós ainda não tomamos tendência na vida. Somos aquele servo que vai para a igreja, vai para a missa, vai para o culto, e no final faz tudo errado. É aquele que tem um conhecimento, mas não sou da direção, fazer o quê, né? Eu posso. Somos aquele servo que não conhece nada e não buscamos o conhecimento por preguiça ou para evitar se comprometer, ou somos o servo fiel? Sabe, a gente sabe que para ser fiel é algo complicado. Eu dizia isso e digo, quando eu lembro do Abílio é um cursista aqui em Nova Iguaçu que dizia isso: ninguém é 100% fiel. Ninguém é 100% fiel à proposta em que é chamado. Mas todos devem tentar esse percentual de 100%. Somos convidados a olharmos para as nossas práticas. O Evangelho de hoje nos convida a olharmos que tipo de pessoa somos nós. E ainda tem mais. O Evangelho ainda questiona, e questiona de forma assim muito, muito ampla, se nós estamos vigilantes. E qual seria a forma de trancar a casa? E qual é essa casa? Uma das chaves mais seguras para trancar a casa do inimigo, o inimigo espiritual, como diz Paulo Apóstolo, é a oração, é a contemplação, é a meditação, é a leitura bíblica, é a dedicação um tempo integral à palavra, à prática do evangelho, à caridade, o amor ao próximo. E esse é o grande desafio. Pedro, quando pergunta a Jesus se aquele ensinamento era apenas para a multidão ou é para todos, Jesus não responde a Pedro. Aquela famosa frase que alguns usam, faça o que eu falo, não o que eu faço, Pedro tentou entrar por esse caminho. Era muito comum naquele tempo, hoje não acontece mais isso, religiosos, sacerdotes, que eram infiéis, mas pregavam e ensinavam. Hoje não, hoje todo mundo é fiel, né? Orando ainda para essa realidade, Pedro, quando pergunta, Jesus fala: olha, escuta isso aqui. Então essa pregação é para todos nós. Para quem prega na rede social, para quem vive o ministério, para quem é padre, para quem é diácono, para quem é líder de comunidade, para todos nós, para que possamos testemunhar. E hoje, rezando em intenção do grande Gustavo Gutierrez, celebrando a sua vida, vamos caminhar na graça do dia de hoje. Eu sou Daniel Nonato. Liberdade vem e pousa nesta dura América triste vendida. Canta com o teu grito nossos filhos mortos e a paz ferida. Mira este lugar, desejo aberto para te acolher. Mira este lugar, desejo aberto para te acolher.